Olá pessoal, então estamos aqui agora no terceiro bloco, de 4 blocos. Já tivemos uma introdução aí sobre conceitos de estratégia, uma introdução sobre a aplicação da estratégia, principalmente o comportamento aí do gestor em cima de uma boa aplicação da estratégia, alguns conceitos aí sobre ferramentas estratégicas também foram vistos. E agora a gente vai trabalhar em cima de uma ferramenta específica, que chama-se Balance Scorecard. Vamos dar uma breve explanação aí sobre Balance Scorecard e mais ou menos aonde ele está vinculado aos objetivos e à execução dessa estratégia dentro do nosso negócio. Falando então sobre a DNA, eu faço parte então da empresa DNA Corporativo, sou um dos consultores dessa empresa. Vocês podem acessar o nosso site, são convidados, www.dnacorporativo.com.br. Ali baixar mais alguns vídeos, tem vídeos que falam estritamente sobre estratégia também, sobre outros serviços que a gente executa, E ali tem os nossos contatos também, caso tenham mais alguma dúvida. Como em todos os blocos, tem uma pequena apresentação minha, sobre o meu currículo e tal. Vocês podem também baixar isso via site ou tendo acesso às lâminas também. Legal. Vamos falar um pouquinho então sobre Balance Scorecard, essa ferramenta que eu particularmente sou bastante fã, implemento essa ferramenta pelo Brasil inteiro em vários tipos de organização, desde organizações pequenas até grandes organizações, autarquias, órgãos federais, clubes. Então, em todo tipo de negócio, ele é passível de se implementar uma ferramenta como Balance Scorecard e a gente vai ver o porquê essa ferramenta é tão eficiente na hora de executar, ajudar na execução de um plano estratégico. Eu sempre costumo dizer quando a gente vai trabalhar a gestão estratégica, que dirigir uma empresa não é vê-la como ela é, mas como ela será. Ou seja, a gente tem que enxergar o negócio lá na frente para conseguir construir agora. Então é como se a gente fosse bater duas fotos. A gente bate uma foto da situação atual e a gente bate uma foto do futuro desse negócio, a gente desenha o futuro desse negócio. Neste meio, neste gap que a gente chama, entre uma situação e outra, existem requisitos que nós deveremos implementar para que a gente consiga atingir esse futuro, ou seja, esse deslocamento depende de alguns requisitos. Isto é a execução da estratégia, certo? Balance Scorecard. A gente vai trabalhar com 4 perspectivas básicas, ou seja, a gente vai enxergar a empresa através de 4 perspectivas básicas, que chama perspectiva financeira, perspectiva de processos, perspectiva de clientes e perspectiva de aprendizagem organizacional. Por que existem as chamadas 4 perspectivas básicas de painel? Ou seja, toda a literatura de Balance Scorecard você vai encontrar essas 4 perspectivas, além de talvez outras, certo? Que são as chamadas complementares. Mas, por exemplo, vamos falar de perspectiva financeira, Qual é o negócio ou a organização hoje que não trabalha com uma perspectiva financeira? Eu tenho uma empresa, por exemplo, uma escola que não visa lucro, por exemplo, uma ONG que não visa lucro, ou uma escola que não, sei lá, que dá bolsas de estudo, por exemplo, Ok, legal, vocês não visam lucro, ou seja, o objetivo final não é arrecadar dinheiro, não é juntar dinheiro, e sim desenvolver pessoas. Legal. Agora, eu tenho que ter recursos para pagar a luz, para pagar um aluguel, para pagar material, para pagar um instrutor, para pagar vários requisitos que vão fazer com que este negócio se movimente depende de recurso financeiro. Então, todo o negócio, toda a organização que eu digo depende de recursos financeiros. Por isso que, inevitavelmente, teremos que ter uma perspectiva financeira do nosso negócio, ok? Perspectiva de clientes, por exemplo. Vocês conhecem alguma organização que não tenha clientes? Tipo, montei uma empresa, mas a minha empresa não tem cliente. Então, qual a razão de ser de uma empresa que não tem cliente? Não existe. Nem que eu tenha um tipo de cliente. Sei lá, eu tenho uma ONG que cuida de panda, por exemplo. Legal, quem é o meu cliente? É o panda. Então, eu tenho que
estudar este cliente para oferecer o melhor a este cliente, não o que eu entendo que seja melhor, e sim o que é melhor para ele. Por exemplo, eu adoro lasanha, adoro massa, eu vou oferecer lasanha e massa para esse panda? Não, ele vai morrer. Mas eu estou fazendo o melhor que eu posso no meu entendimento. Percebe que é o grande erro que as organizações fazem, oferecer aos seus clientes o que elas entendem que seja melhor para elas. E nem sempre o cliente busca isso, né? A gente tem que entender o cliente e oferecer para ele o que é melhor para ele, certo? Há um preço mais em conta, é isso que ele busca, isso é qualidade, certo? Então eu tenho que saber que o panda gosta de bambu e eu tenho que oferecer o melhor bambu para ele. Pronto, eu vou garantir a sustentabilidade, a sobrevivência deste meu cliente, que é o meu objetivo, certo? Então por isso que eu tenho que entender o cliente, então eu tenho uma perspectiva chamada perspectiva de cliente. Perspectiva de processos. Entendendo o meu cliente, eu sei o que ele quer. E eu sabendo o que ele quer, eu posso trazer isso para dentro do meu negócio e trabalhar processos, melhorar processos, para que eu consiga oferecer então o que é melhor a este cliente através desses requisitos que eu descobri, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa lá, eu sou motoboy, abri uma empresa e eu tenho um único processo. Pegar alguma coisa de algum lugar e entregar alguma coisa em outro lugar. Poxa, uma empresa tem um processo só. Legal, ela tem um processo. Ou seja, se ela tiver excelência na execução desse processo, eu não vou ganhar cliente. Ou seja, o que o meu cliente busca? Rapidez na entrega, segurança na entrega. Então, se eu conhecer bem a cidade, eu vou conseguir chegar a atalhos a esse cliente, conseguir entregar mais rapidamente este produto a este cliente. Não estou agregando valor, então, a esse cliente? Não é verdade? Então, é o único processo que eu tenho, entregar mais rápido, e eu consigo executar isso, estou ganhando cliente, certo? Então, se eu não conseguir entender quais são os processos que impactam nos requisitos de qualidade ao meu cliente, então, eu não estou sendo eficiente, certo? E perspectiva de aprendizado e crescimento, então? Por que ela é uma perspectiva básica de painel de pilotagem, ou seja, de Balance Scorecard? Porque toda a empresa aprende. Né? Toda a empresa aprende. Nem toda a empresa consegue registrar esse aprendizado para que não erre novamente, né? Muitas caem no mesmo erro constantemente. Outras fazem o quê? Aprendem com esse erro, registram esse erro através de um histórico, mudam a sua forma de executar as suas tarefas e atendem melhor e não caem mais naquele erro. Certo? Digamos assim, sei lá, tive algum problema na entrega do meu serviço, né? Eu vou passar por esse problema constantemente enquanto eu não ajustar esse erro. Enquanto eu não enxergar a origem desse problema, consertar a origem desse problema, eu vou constantemente passar por esse problema, constantemente eu vou deixar o meu cliente insatisfeito. Se eu aprender com isso, eu vou corrigir esse erro, né? E vou conseguir, então, trabalhar melhor o meu cliente e vou me preocupar com outro problema. Esse já passou, esse eu já aprendi, né? Então, muitas empresas conseguem fazer esse resgate e aprender, tá? Por isso que toda empresa aprende, toda organização aprende. Só que nem todas conseguem reter esse aprendizado. Por outro lado, eu tenho, então, algumas perspectivas chamadas perspectivas complementares. O que seriam perspectivas complementares? Por exemplo, perspectiva de mercado, né? Eu devo conhecer o meu mercado, devo conhecer meu market share no meu mercado? Sim, talvez seja importante, para o seu negócio seja importante. Porém, para um outro tipo de negócio não seja tão importante. Talvez esse indicador hoje não tenha relevância no meu negócio, né? Então eu posso conviver sem conhecer este mercado, por exemplo. Perspectiva de responsabilidade social. É importante eu trabalhar a responsabilidade social? É importante, mas eu não sou obrigado a trabalhar a responsabilidade social. Se eu quiser, eu não preciso ajudar ninguém. Agora, se eu ajudo, por que não medir isso? Por que não saber a qualidade dessa ajuda? Eu posso estar doando roupa e uma determinada entidade vende roupa para comprar tinta. Então, por que eu não compro a tinta? Ou por que eu não ajudo com a mão de obra de pintura, por exemplo? Não é verdade? Então, eu posso estar despendendo recursos dentro de uma ação social que não é a melhor que eu possa oferecer. Tá? O que mais? Perspectiva de ambiente organizacional, por exemplo. É importante ter um bom clima organizacional? É importante, porém não essencial.
né? Vimos por empresas aí de outros países, como China, Índia, que são potências aí que crescem 8, 7, 10% ao ano, que tem um clima organizacional terrível, né? Empresas com um clima organizacional não tão agradável, que tem resultados excelentes. Outras empresas com um ótimo clima organizacional, que também não são muito rentáveis, né? Ou estão com desempenho não tão como a gente gostaria que tivesse, né? Então são perspectivas que o gestor vai escolher qual ela quer assumir, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de painel de pilotagem de como a gente vai se comportar dentro desse ambiente, tá? Outros benefícios esperados através do painel de pilotagem, por exemplo, conhecer o status da empresa, saber como é que essa empresa está indo, divulgar metas e cotas, ou seja, todas as pessoas vão ter acesso às metas e cotas de todos os colaboradores envolvidos no projeto estratégico, manter o foco em objetivos, saber o que é importante, conhecer tendências, desenvolver uma visão global, ou seja, enxergar a empresa como um todo, definir prioridades, que é o mais importante hoje em dia, né? A gente trabalhar menos e conseguir mais resultado, enxergar-se como parte do resultado, ou seja, eu saber qual o indicador que eu estou trabalhando, os planos estratégicos que eu estou envolvidos, aonde eu vou alcançar objetivos dentro da minha organização, né? O que eu estou buscando para conquistar essa estratégia. Enfim, vários requisitos aí que nos ajudam. Esse daqui é um exemplo de painel de pilotagem, ao qual eu tenho 7 perspectivas, né? A gente pode notar aqui fluxo de caixa, margem de contribuição, tudo são objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico vai virar precedido de indicadores, né, com sinaleiras, que na verdade a gente vai navegar nisso no último bloco, né, conhecer melhor um pouco dessa estrutura. Mas a gente tem projetos vinculados, a gente tem período de análises, a gente tem vetores aqui de impacto, né, ou seja, eu melhorando um objetivo, onde é que eu vou impactar isso em outros objetivos. Então, quer dizer, essa aqui é uma tela, na verdade, é uma foto da nossa estratégia. Certo? O que mais que a gente tem aqui? A gente costuma comparar um pouquinho planejamento estratégico e Balance Scorecard. Tá? Eu digo que planejamento estratégico é o livro, né? E o Balance Scorecard é o filme. Então a gente tem aqui um caso, por exemplo, do Senhor dos Anéis, por exemplo. Se eu fosse descrever para vocês, ou vocês estiverem lendo um hobbit, por exemplo, um hobbit dentro de um livro, vocês vão ter uma imagem desse hobbit. Se vocês enxergarem essa imagem num filme, vocês vão ter outra imagem. Se eu mostrar isso para 100 pessoas, se eu mostrar um filme para 100 pessoas, as 100 pessoas terão a mesma imagem deste personagem chamado Hobbit, não é verdade? Então, quer dizer, o planejamento estratégico ele é mais subjetivo, né? Cada um vai interpretar de um jeito. O filme ou o painel de pilotagem, todos serão alinhados dentro da mesma plataforma de consciência estratégica. Tá? Todos terão o mesmo alinhamento estratégico, então por isso que essa ferramenta é muito importante, tá? Porém, uma na verdade não consegue ser implementada sem a outra, né? Não posso montar um Balance Scorecard sem ter, obviamente, a minha estratégia pré-definida. Por que adotar então o BSC, né? Primeiro que a gente precisa de uma ferramenta que nos auxilie na implementação da estratégia. Tá? Segundo, a gente precisa comunicar então essa estratégia a todos os colaboradores. Temos ali 70% dos casos de fracasso, o problema não é a má estratégia, ou seja, não é a má ideia, e sim a implementação dessa ideia, né? E temos aqui uma outra frase muito importante, muito interessante também, que diz assim, ó, o indivíduo sem informação não pode assumir responsabilidades. Um indivíduo que recebe informação não pode se deixar de se sentir responsável. Ou seja, se eu não expliquei direito, vocês não são obrigados a entender. Ou seja, vocês podem executar isso da maneira como vocês entendem que é correto. Agora, se eu expliquei e garanti o entendimento, vocês têm a obrigação de executar aquele processo da maneira como eu expliquei. Então, quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor elas vão executar determinadas tarefas. Quanto menos informação, mais subjetivo vai ser essa execução, certo? Por fim, temos aqui mais um esquema, né, que eu montei, interagindo um pouco do mercado com a empresa. Tá? A gente tem ali primeiro um alerta visual, ou seja, uma imagem desse painel, que vai nos garantir aí uma certa condição de sinaleiras.
Essas informações são trazidas dentro da empresa, certo? Através aí então da gestão de conhecimento, né? A gestão do conhecimento é o quê? Eu trabalhar as informações que eu tenho, trazer isso para dentro do meu negócio, mudar os meus processos, a maneira como eu executo os meus processos e devolver isso para o mercado dentro de um novo posicionamento, tá? Então eu vou devolver isso, ou seja, eu atualizo as minhas informações, eu atualizo os meus processos, a maneira como eu conduzo os meus serviços e os meus produtos, mando isso de volta ao mercado, o mercado reage novamente, eu coleto novamente as informações, né, através do conceito de inteligência competitiva, escolho novos padrões para assumir novas informações, esse mercado me devolve a sua nova percepção sobre a minha quantidade de serviços que eu estou prestando, né, sobre a qualidade desses serviços e novamente recomeça o ciclo, né? Esse meu painel de pilotagem vai trazer então novas informações e a partir das novas informações então eu reinicio o meu processo, eu começo a trabalhar novamente os processos e devolvo ao meu mercado então um novo ciclo aí de reparos, um novo ciclo de qualidade nos meus serviços, né? Então o painel de pilotagem ele vai trabalhar essa questão da sinaleira, né? Ele vai dizer, olha, tá melhor, tá pior, melhorou aqui, piorou ali, e eu vou estar sempre me adequando, então eu vou estar sempre me alinhando com o que o mercado está buscando em matéria de qualidade. Essa lâmina aqui é uma lâmina bastante interessante, tá? Ela trabalha barreiras na implementação da estratégia. Então, quer dizer, para eu conseguir implementar de uma forma harmônica uma estratégia, eu tenho que ter definidos metas, ações, habilidades, recursos, incentivos e informação. Tá? Sem todos esses requisitos, a minha implementação da minha estratégia ela fica mais capenga, ela fica mais difícil de ser implementada. Tá? Então, para cada caso, aonde faltam cada tipo daqueles requisitos, eu tenho uma situação. Por exemplo, tá? Eu tenho metas, eu tenho ações definidas, eu tenho habilidades, eu tenho recursos, eu tenho incentivo, mas me falta informação. Ou seja, se eu não tenho informação, o que eu tenho? Eu tenho caos. Né? Eu tenho tudo pronto para executar, mas eu não tenho informação, então eu tenho caos no meu negócio. Né? Eu não consigo sair do meu lugar. Por outro lado, se eu tenho metas, ações, habilidades, recursos, me faltam incentivos, e eu tenho informações ali na segunda linha, eu tenho uma pequena transformação. O que seria essa pequena transformação? São algumas pessoas que não precisam de um estímulo muito alto para que a gente consiga então agir. Né? Em toda a empresa tem aí em média de 5 a 10% de pessoas que não precisam de estímulo, elas mesmas se estimulam, elas encontram o estímulo necessário para poder atuar. Né? Então essas pessoas causam já a sua pequena transformação, certo? Em outros aspectos eu tenho ali frustração quando me falta um recurso, eu tenho medo e insegurança quando me falta habilidade, né? A gente já falou isso inclusive no módulo 1, quando a gente falou das fobias, né? Então a falta de habilidade, a falta de conhecimento nos traz insegurança. Eu tenho falta de ações, ou seja, eu não consigo organizar ações, ou seja, eu não consigo escalonar a minha estratégia em planos de ação, né? Que façam com que essas ações andem para frente, então eu tenho um início de comprometimento e quando eu consigo então finalmente ter todos os requisitos, eu consigo implementar uma estratégia de uma maneira mais harmônica. Por fim, eu digo a vocês o seguinte, ou a gente evolui, né, dentro do conhecimento das ferramentas, né, dentro do conhecimento do que o mercado busca, a gente consegue explorar um pouquinho mais esse mercado, explorar um pouquinho mais as necessidades do cliente, olhar um pouquinho para dentro, né, trabalhar essas questões mais intrínsecas, ou a gente some. Né? O mercado hoje ele não admite mais a gente não entender ele, né, e oferecer o que a gente simplesmente acha que ele vai querer. Não, a gente tem que oferecer o que ele realmente deseja. Tá? Então a nossa estratégia de evolução está em se adaptar ao nosso meio. Como a gente falou no bloco 1, né? O poder de adaptação, ou seja, se eu não conseguir entender o meu meio, eu vou me deslocando, até que aquele meio, até que eu já não faço mais parte daquele ecossistema. Né? E eu não fazendo parte do ecossistema, provavelmente eu vá sumir, eu não vou conseguir acompanhar esse meu plano de necessidades, né? Esse meu plano de contingências.
Para quem quiser saber mais um pouquinho de informação, né, então aí tem os meus contatos, pode lá entrar, me adiciona no Skype, acessa o nosso site lá e a gente está aí para ajudar você. Valeu, obrigado.